Oi, boa noite. Hoje é 14 de julho, quarta-feira, e esse é um encontro, né, das minhas orientandas, que só temos mulheres aqui, em que nós vamos falar um pouquinho sobre objetivos e problema de pesquisa, e perguntas de pesquisa, e métodos de pesquisa, dos trabalhos de conclusão de curso, da Beatriz Soares e da Maylin Schwartz. Falei certo? Schwartz. A ideia é que os trabalhos então sejam apresentados de forma bem sucinta, né, e que levantem então um debate, né, sobre as propostas. A ideia, na verdade, agora a gente está numa etapa de projeto de TCC, né, então a gente ainda não está no desenvolvimento do TCC. Então essas oportunidades de apresentar, mesmo que internamente, também nos ajudam a esclarecer melhor os nossos objetivos, nossos métodos, e nos ajudam a aprimorar o nosso trabalho. Eu não sei quem de vocês gostaria de começar. Tanto faz. Vocês que sabem. Quer começar tu, Maylin, que tu tá bem objetiva? Pode ser. Eu vou comentar aqui um slidezinho que eu fiz. Peraí. Aqui. Tá todo mundo vendo? Eu vou passar para outra página, só não consigo ver. Pronto, melhorou. Bom, então, vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou a Maylin. Bom, a minha primeira motivação que eu tive para fazer esse TCC com esse tema foi em 2019, então faz um tempinho já. Foi uma colega de trabalho minha no Tribunal de Contas. Ela foi a primeira pessoa cadeirante que eu tive acesso, sim, uma pessoa que foi bem próxima de mim. Eu acho que ela nem sabe que foi uma motivação para mim, que ela foi a minha musa inspiradora, mas ela foi, a partir dela eu fiz outros trabalhos na graduação, buscando acessibilidade, projeto arquitetônico, enfim, no meu prédio, todos eles tinham esse viés, então eu quis seguir isso também no meu TCC, porque é uma área que eu gostei muito e me senti à vontade para trabalhar com isso. Então, fui procurar a Milena, sabia que ela era uma referência aí na acessibilidade. A minha primeira ideia, então, era acessibilidade de patrimônios tombados. Eu sabia que eu queria fazer sobre isso, mas não sabia especificamente o que, né? E o que procurar. Então, nossa primeira busca, na linha do tempo, foi por patrimônios tombados na região do Brasil, depois Santa Catarina, e depois aqui na Grande Florianópolis, Biguaçu, São José, porque como eu queria fazer um trabalho prático, eu teria que ter algum lugar próximo. Então, para eu poder visitar e fazer os outros métodos que eu tinha em mente, né? Depois disso, então, depois da nossa procura aí por vários, encontramos um que eu gostei muito, que foi o Museu Histórico de São José. Ele fica ali no Centro Histórico. Ele foi construído em 1782, então é uma construção bem antiga, e ele foi tombado em 1986. Ele foi, inclusive, o primeiro patrimônio tombado em São José, né, em nível municipal. E a construção, então, ela já foi guarda municipal, já foi escola militar, e foi até um cortiço. Claro, ela começou com uma residência, né. E hoje ele é um museu, e ele recebe muitas escolas, então ele tem um fluxo grande de crianças, de professores, de excursões, toda semana. Agora, claro, na pandemia deu uma diminuída, mas eles dizem que mesmo assim, ainda tem muita gente indo lá com esse intuito, né. Então, a partir disso, a gente tinha aí um viés, já tinha construção, já tinha a ideia do tema, né, então agora tinha o problema do objetivo, né, o que eu queria fazer realmente, porque ainda estava muito vago. Então, construímos aí juntas uma pergunta, que seria: o Museu Histórico de São José atende às diretrizes das normas de acessibilidade NBR 9050, de 2020, e a NBR 16.537, de 2016. Porque essas duas, né, eu acho que todo mundo sabe que a NBR 9050 é a de acessibilidade, e a 16.537 são de pisos táteis. Então, abordando aí as duas maiores normas da acessibilidade. A partir disso, então, a gente fez o objetivo geral, que são propor adaptações e intervenções de acordo com essas duas normas, no Museu Histórico de São José, preservando a sua autenticidade da construção e seus valores patrimoniais, porque isso é muito importante num patrimônio tombado, né? A gente não pode querer desconstruir a autenticidade da construção, mas também podendo trazer o jeito de viver de todas as pessoas, né? Então, era isso que a gente queria trazer.
Eu queria também avisar que meu objetivo é ter um projeto de extensão, não só um projeto de pesquisa. Então, por isso que a ideia é do propor adaptações e intervenções. A partir disso, então, temos objetivos específicos. Eu vou levantar um pouquinho, que está muito... Vou dar uma diminuída aqui. Dá para ler bem? Vocês conseguem ler? Acho que sim. Sim, dá para ler. Tá. Sim. Então, o primeiro objetivo específico era estudar os conceitos que abordam o tema, acessibilidade, patrimônio, autenticidade. O segundo é verificar se o museu ele atende às diretrizes das normas, então as normas 9050 e 16.537, e as leis de patrimônio vigentes, né, estaduais, municipais e a federal, né. O terceiro seria investigar soluções de acessibilidade, utilizando aí outros museus como referência, né, artigos, enfim. E o último, que é a parte de extensão, né, seria propor, então, um estudo preliminar de soluções de acessibilidade baseadas nas normas para esse museu, né. Bom, a metodologia, então, ela ficou baseada em pesquisas bibliográficas, na primeira parte, e pesquisa documental, junto ao museu e à prefeitura, que elas têm as plantas, enfim, os complementares e arquitetônicas, né. E a segunda parte, então, é dividida em 5, né, eu espero que seja, que é a pesquisa documental das normas, a análise de projetos arquitetônicos e complementares. Um tipo de método que eu quero fazer são as visitas exploratórias, que é o passeio, né, e os levantamentos fotográficos. Passeio que eu digo a minha visita, né, eu ir lá em loco e ver como é que está a situação do museu, enfim. Depois, entrevistas padronizadas com os servidores do museu, porque eu quero ter essa interação direta com eles, então não quero só eu ficar no computador, quero estar sempre conversando com os responsáveis e talvez até com as pessoas que visitam o museu, que frequentam, para saber quais são os problemas realmente que tem lá, né. E, por último, mas não menos importante, muito importante, por sinal, são os passeios acompanhados. Estou prevendo fazer passeios. Não sei como é que vai estar a situação da pandemia, né? Se vai ser possível fazer isso, mas eu e a Milena conversamos e achamos que não precisa ter um grupo tão grande de pessoas, talvez 2 ou 3 pessoas previamente selecionadas com um físico, mas com uma diretriz específica. Então, talvez um cadeirante, talvez uma pessoa cega, ainda não debatemos bem sobre isso, mas quero bastante fazer essa parte. Bom, então, o terceiro objetivo ali, a metodologia seria uma pesquisa bibliográfica em artigos, periódicos, livros, enfim, outras referências, né, para trazer essas soluções. E, por último, usar ferramentas como o AutoCAD e o Canva para elaboração do estudo preliminar, bem como as reuniões para dialogar com os responsáveis, né, que eu botei na última parte, mas isso vai ser durante todo o projeto, né. Então, a gente está nessa parte, eu acabei de escrever a metodologia, e agora eu vou entrar em contato com o museu para pedir as plantas, enfim, para começar essa parte mais burocrática aí da ligação do IFSC com o museu, porque a gente precisa entrar no comitê de ética, então, agora é a parte mais burocrática do trabalho, e preparando o terreno para começar, né. Acho que é isso. Alguma pergunta? Obrigada, Maylin. Não sei se as meninas não forem falar, fala um pouquinho. Pode acho falar, que talvez... Não, eu ia dizer para parar a apresentação para ela conseguir ver a gente. Tá. Eu tenho 2 boa. telas, mas eu vou parar aqui. Boa. Tá, a Maylin é chique. Eu não, eu só tenho uma. Eu também só tenho uma, por enquanto. Mas assim, ó, o que eu acho, assim, a Maylin, ela já chegou muito definido, né, na verdade, o tema dela. Então, mesmo a gente buscando, né, Maylin, algumas definições, assim, de pormenores, assim, tu tinha já muita clareza do que te motivava para fazer o trabalho, né? E a Maylin tem uma objetividade, assim, muito, muito rápida, assim, né? Então, ela já pensa e já faz, e tem esse perfil de já definir, e já ir definindo, já ir delineando o trabalho, assim. Eu penso que a proposta da Maylin é uma proposta bastante robusta, né? De fazer levantamento, de fazer passeio, de fazer entrevista, de dialogar com o pessoal do museu de verdade, né? Então, assim, é um trabalho que está bem robusto, né? Mas, conhecendo a Maylin, eu acho que ela dá conta, né? Porque ela é muito objetiva,
né, na realização dessas etapas todas, né? Eu queria destacar, eu falo isso assim, eu não tenho essa objetividade da Maylin, por exemplo, então eu tô, né, eu tô trazendo, eu às vezes divago e penso e converso, acho que eu tenho uma outra dinâmica de trabalho, né, e somos diferentes, né, então essa é uma coisa... E aí lê um pouco, escreve aqui, isso aqui talvez faça parte disso, olha que legal, isso aqui eu vou botar lá, no final, assim. Isso, e se inspira na coisa toda, né, então, enfim, eu acho que faz parte, assim, acho que o autoconhecimento também é importante, assim, pra gente entender as nossas dinâmicas, né, mas é isso, assim, né, eu acho que a Maylin, ela é muito objetiva, né, na execução de atividades dela e no que ela quer, enfim. Então, eu penso que apesar de robusto a quantidade de tarefas que tem para fazer nesse TCC, eu penso que ela dá conta porque ela faz de forma muito objetiva e tem muita clareza de onde quer chegar, né? Quando a gente trabalha... Bom, primeira coisa que eu acho que todo mundo aqui tem em comum, né, é uma vontade, né, de tornar o trabalho de engenharia mais humano, mais próximo das pessoas, considerando o estar das pessoas, considerando as diferenças das pessoas. Então, assim, são trabalhos todos, né, que de fato se preocupam com as pessoas. Então, mais do que estar preocupado com a tecnologia, né, da construção, a gente está preocupado com as pessoas que estão ali, né, e para quem essa tecnologia serve, tá? Então, eu acho que isso é o que nos une nos nossos trabalhos todos aqui, e dos meus trabalhos também, desde que eu comecei a estudar, e vocês aqui, né, então acho que é o que nos une, é isso, tá? A questão da deficiência, então quando a gente fala de deficiência, né, que a ideia da Maylin é tratar de acessibilidade, o enfoque dela é esse, né, é muito importante, né, primeiro, o diálogo com as pessoas com deficiência, né, e daí essa etapa do passeio acompanhado, ela é bem importante, tá? Bem importante, eu penso que com a pandemia, fazendo um de cada vez e fazendo só 2, dá, né? Tomando todos os cuidados, se tu achar que é justamente o público diretamente, né? É a direção do trabalho. Então, é realmente nada melhor do que tu ver na prática quais as dificuldades naquele ambiente que eles vão enfrentar, né? De alguma forma, e como melhorar aquele ambiente, né? Exatamente, assim, exatamente. Então, e a clareza isso traz, assim, pro trabalho é enorme, 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 e é isso, assim, é falar com as pessoas. Então, é a parte que eu vejo ser mais essencial, que é falar com as pessoas com deficiência, já que estamos falando de normas de acessibilidade, né? Eu acho que um desafio, Maylin, vou falando, qualquer coisa tu me interrompe, né? Um desafio primeiro, assim, né, quando a Maylin escolheu o lugar, era de fato conhecer se o pessoal do museu achava acessibilidade importante ou não, porque mesmo sendo obrigatório, tem gente que não acha importante, né? E se eles estariam abertos ou não para, de fato, esse trabalho não ser um trabalho, né, de a Maylin ir lá e pegar, né, pegar informações do museu, fazer o trabalho dela, se formar e não ter vínculo nenhum com o pessoal do museu, né? A ideia não era essa. A ideia era justamente trabalhar junto, conversar, né, fazer algo que, de fato, tenha uma possibilidade de também sair do papel, né? Então, essa ideia de fato, ter um vínculo, né, com a sociedade, ter um vínculo, né, com as pessoas, então, e o que caracteriza uma extensão, né? Então, acaba se tornando também um trabalho mais, né, completo, considerando que temos o tripé, ensino, pesquisa e extensão, e também algo em comum com a Beatriz, né? Que a Beatriz também tem essa coisa do diálogo, né? Eu acho que uma coisa que a gente tem, que é bem importante, assim, ó, quando a gente fala acessibilidade, é obrigatório, mas ninguém faz, né? A gente vê muito pouco feito. Então, a gente ainda precisa estar fazendo trabalhos acadêmicos e reforçando isso, e disseminando isso como importante, e mostrando que, tecnicamente como se faz, né? E aí, que é o trabalho da engenharia. Então, tecnicamente, está mostrando à sociedade como isso é feito, né? Eu acho que eu quis fazer esse gancho para ir para a Beatriz, assim, que a Beatriz tem muitas instigações, assim, do que ela quer
conversar com a sociedade sobre engenharia, que é lindo. Também tenho isso, Beatriz, muito fundo, né? Muito profundo em mim, né? E então, enfim, né? Gostaria de abrir daí para ti, apresentar o seu trabalho, tá? Tá. É isso aí. Deixa eu pegar. Posso só fazer um adendo? Desculpa, claro. Não, eu só queria falar que a professora falou que da conversa direta com eles, né? Eu fui fazer uma reunião com o responsável do museu e foi, assim, o meu marco. Eu estava com medo de ir, porque eu pensei, se eu não conseguir essa reunião, eu não vou conseguir ter todas as outras que eu tenho durante todo o ano, né? Eu pensei, vai dar ruim, eu vou travar. Mas foi assim, ele foi uma pessoa educadíssima, se empolgaram, começaram a dar ideia já, eles nem sabiam direito o que eu ia fazer, já quiseram assinar na hora o negócio, eu falei, meu Deus, calma, vai dar tudo certo, já falaram que em outro teatro fizeram não sei o quê. Então foi isso que ela falou de procurar realmente alguém que se importe também com acessibilidade. Então foi esse match, assim, foi de primeira, então foi incrível. Que legal, muito legal mesmo. Eu gosto tanto desse trabalho que eu deu certo, quero fazer na minha vida, espero trabalhar com acessibilidade na vida. Não, eu lembro que a nossa conversa, né, Marlinha, era assim, bom, a gente tem que ver se eles não acham acessibilidade importante, o trabalho vai ter que ir por um caminho. Se eles valorizam e acham que é importante, acham que precisa ter acessibilidade no museu, o trabalho vai para outro caminho, né? E felizmente eles estavam super abertos, né, e super querendo fazer a parceria, assim, então... Foi o caminho mais fácil, né? Deu certo, deu super certo. Que bom. Tá, vou botar aqui. Estão vendo? Sim. Abriu. Tá. Tem que colocar aqui. Ó, tela cheia. Aqui. Ótimo. Tá. Então, meu nome é Beatriz Soares Michels. Vou apresentar o meu projeto de TCC, o que eu tenho até agora. Algumas coisas me inspiram para chegar no tema. E dentre várias coisas que eu já li sobre o assunto, uma frase que me impactou bastante foi: a maior riqueza é a saúde. E engenharia está diretamente ligada à saúde, com as construções saudáveis. Então, o que são construções saudáveis? Normalmente você também encontra na literatura como health building, mas conversando com a Milene e tudo mais, como um dos meus objetivos que eu vou falar mais para frente é o diálogo com a sociedade, então eu já estou tentando trazer esses termos para o português e para uma linguagem compreensível. Então, construções saudáveis são construções que colocam o ocupante ou o usuário daquela edificação em primeiro lugar. Essas construções, elas têm como objetivo a promoção da saúde, promoção do bem-estar, redução do estresse, aumento da atividade física, aumento de produtividade e impacto positivo também em toda a sociedade em volta dessa construção, não somente para quem ocupa essa construção, né? Então, aqui tem uma foto de um exemplo de um item que está dentro do âmbito de construções saudáveis, que seria a iluminação natural. A gente consegue ver nessa foto ali no canto que nem sempre precisa ser a reinvenção da roda, basta tu usar de forma, pensar para usar os recursos e da melhor forma possível. Então, eu sempre quis trabalhar com sustentabilidade, eu sempre busquei isso desde a primeira fase, né, numa disciplina que a gente tem na primeira fase de engenharia e sustentabilidade. Desde então, eu passei a me interessar muito nesses assuntos. O que me motiva internamente é não fazer mais do mesmo, não fazer parte do problema, mas sim construir a mudança, né? Então, a justificativa do meu TCC é: os seres humanos passam hoje mais tempo em ambientes fechados do que as baleias passam debaixo d'água. Parece engraçado, mas é verdadeira essa frase. E por incrível que pareça, né, quando a gente estuda as baleias, a gente estuda o habitat que elas vivem, que é o mar. A gente não estuda o ar que elas respiram quando elas vêm à superfície. Então, é muito importante a gente estudar o impacto das edificações na saúde das pessoas. As pessoas passam aproximadamente 90% do tempo em ambientes fechados. É um dado de 2001, ele é um dado anterior à pandemia. Então, esse tempo hoje é ainda maior. Se a gente refletir quanto tempo a gente passa ao ar livre por dia, no meu caso, não chega a dar, 5 minutos, dá menos de 5 minutos.
Então, é muito pouco tempo que eu passo ao ar livre, porque o carro também é um ambiente fechado, né? Mas é claro que a maior parte desse tempo é uma edificação. Então, locais de trabalho mais saudáveis aumentam a produtividade, as taxas de retenção de funcionários e promovem a saúde. Consequentemente, diminuem o gasto com falta de funcionários por motivos de saúde. E o maior gasto de uma empresa é com a folha de pagamento. Então, quando você valoriza as pessoas que estão ali dentro e você promove a saúde dessas pessoas, você está economizando dinheiro diretamente. Hoje, os dados são inacessíveis a respeito de construções saudáveis. A comunidade científica precisa trabalhar para traduzir a ciência em ação. Hoje, os dados são inacessíveis até para pessoas do meio. Poucas pessoas da engenharia civil ouviram falar de construções saudáveis. Muito se falou, e ainda se fala bastante, sobre construções verdes, né? Green buildings. Mas pouco se fala sobre construções saudáveis. E isso está vindo cada vez mais em pauta devido à pandemia, logicamente. Então, existem várias certificações, várias não, as mais famosas das certificações é a WELL e a Fitwel. E as certificações, elas são desenvolvidas para mensurar e quantificar os benefícios da saúde e do bem-estar, fornecendo orientação para boas práticas. A certificação que eu vou trabalhar no meu TCC é a certificação Fitwel, que é uma certificação muito mais barata do que a WELL. Ela é bem abrangente, tu consegue certificar um edifício inteiro, um ambiente dentro do edifício, edifícios residenciais, edifícios empresariais. Então, assim, ela é bem abrangente e eu tive acesso a um guia, um protocolo de estratégias que uma arquiteta me forneceu de forma gratuita. Então, por enquanto, eu estou trabalhando diretamente com esse guia. A problemática da minha pesquisa é o conhecimento sobre as construções saudáveis, ele é inacessível à sociedade, esse é o maior problema. Então, hoje, a sociedade não conhece o que é uma certificação, mas anterior a isso, elas nem conhecem o que são construções saudáveis, e como eu já falei, até as pessoas do meio não conhecem o que são construções saudáveis, então, esse é o problema maior. O desconhecimento dos impactos do ambiente construído na saúde, bem-estar e produtividade acabam fazendo com que a gente use mal os recursos que a construção civil consome. A construção civil consome 40% dos recursos naturais do planeta. Então, é um consumo muito alto de recursos naturais para ser usado de forma ruim, né? Sendo mal aplicado. Então, como conhecimento é poder, e o poder do conhecimento gera melhores escolhas. Então, meu objetivo geral é a disseminação do lado humano da engenharia civil e das suas edificações saudáveis, com o intuito das pessoas fazerem melhores escolhas para viver, para morar, para interagir, para trabalhar. Então, eu dividi os meus objetivos específicos e o métodos das pesquisas e de extensão diretamente. Então, o meu objetivo seria estudar os conceitos relacionados a construções saudáveis e extensão universitária. Eu vou fazer isso através de revisão de literatura. Estudar a certificação Fitwel e o seu protocolo de estratégias. Da mesma forma, eu vou fazer com revisão de literatura desse guia que eu consegui. E o objetivo de dialogar com a sociedade. Eu vou fazer isso através do Instagram, do YouTube, do LinkedIn. E também vou participar de eventos, que, por exemplo, no meu terceirão, que é onde eu vou palestrar, no terceirão do colégio que eu me formei, eles têm uma semana chamada Semana das Profissões, onde vão profissionais de diferentes áreas palestrar e conversar com os estudantes. Então, o meu intuito é conversar com esses estudantes e mostrar que a construção civil é muito mais do que cimento, concreto e construção de fundação, estradas e tudo mais. A construção também está ligada diretamente à saúde das pessoas. O que eu entendo como desafio é a criação de conteúdo semanal, porque a partir do momento que eu vou virar uma blogueira de Instagram, eu preciso gerar conteúdo, e eu preciso gerar stories e fazer postagens e tudo mais. Então, isso é uma demanda bem grande. Eu vou fazer vídeo para o YouTube também, então são 2 vídeos por semana que eu estou me propondo a fazer, então é bastante coisa. Traduzir a linguagem técnica também é um desafio, porque eu estou lendo muita coisa em inglês, então eu preciso primeiro traduzir para o português, para depois traduzir de forma clara, para que qualquer pessoa entenda. Lembrar que o óbvio também precisa ser dito.
E outra coisa que é um desafio, porque não depende de mim, é o engajamento das pessoas. Então, eu posso fazer toda a minha parte, tentar interagir com as pessoas, mas vai depender de cada um, vai depender do meu público, vai depender da divulgação dos meus amigos, para realmente engajarem nas coisas que eu falar, porque um diálogo precisa eu falando e as pessoas respondendo, né? Então, eu preciso ter essa conversa. Então, isso vai depender muito do outro, de como o outro vai estar recebendo esse meu diálogo, né? Esse meu assunto. É isso. Beatriz, amei a apresentação, ficou muito boa. Ficou muito boa, achei chique também. Obrigada. A Júlia falou que achou chique. Toda palestrante. Toda palestrante. Não, e as cores, né? Até as cores tem uma intenção aí. Que São as cores do Instagram, gente. Meu Instagram vai ter essas cores. Então, gente, assim, ó, a Beatriz, quando veio com esse desafio, assim, né? Essa é uma questão que eu acho que é muito desafiadora, né? Que é, de fato, a gente tentar levar conhecimento e dialogar com a sociedade sobre conceitos importantes, né? Uma questão que a Júlia trouxe também, né? Aproveitando que agora a Júlia chegou, né? Essa questão de fato, assim, é uma angústia que eu trago desde sempre também na minha trajetória acadêmica, que é o que, assim, né? A gente produz e não chega nas pessoas, né? Eu lembro que teve uma vez alguma coisa de acessibilidade para alguém e a pessoa falou assim para mim: ai, mas tu ainda tá falando isso, que saco. E aí eu falei: olha, se tivesse aí nas calçadas o que eu tô falando, eu não falava mais. Mas não tá, né? Tem que continuar falando. Enfim, é um pouco isso, assim, né? A gente precisa falar, precisa ter formas de dialogar. E a Beatriz trouxe uma complexidade grande, assim, de trazer, né? Um conceito que internacionalmente nem é tão difundido assim, né? E que, de fato, se preocupa com o bem-estar das pessoas nas edificações e com a saúde, né? Esse desafio de produção de conteúdo é super complexo, né? De fato, a gente produzir o conteúdo, a gente se mostrar, né? Eu acho que a gente já tinha essa necessidade de se mostrar enquanto essa persona profissional online, né? Já era um desafio. Eu sou funcionária pública, né? Não tenho isso, mas eu acho que vocês, né, que estão aí entrando, vão ter esse desafio, né? De ser essa pessoa online, né? E se mostrar enquanto profissionais online. Então, também a gente conversou muito esse exercício, né? De ir construindo, né, também essa questão de conteúdo, né, e de ir fazendo não só produzir conteúdo, mas de dialogar por essas plataformas. No TCC da Júlia, a Júlia disse isso também, né, Júlia, no projeto, e eu passei bastante para as meninas o teu texto também, a tua apresentação, para que elas se inspirassem, né. Naquele momento a banca gostou, né, foi bastante positivo o retorno que a gente teve sobre isso, né, Júlia? Até era enfim, né, eu apostava muito também, por exemplo, na ideia da Júlia, mas a gente ia ver o que a banca ia dizer, né, e foi super positivo, assim. Então acho que é um caminho que a gente, de fato, né, Maylin e Beatriz, é um caminho que tá aí para ser explorado, e que ainda é um desafio, né, ainda é novo, né, ainda essa questão de fato jogar com a sociedade, e agora por esses meios virtuais, que não são só esses, né, então nenhuma de vocês será só por meio virtual, né, mas bastante por meio virtual, é um desafio grande e é inovador, né, dentro da graduação e dentro da engenharia, né, eu vejo que é bem novo dentro da engenharia também, mas eu gosto de pessoas que querem abrir novos caminhos. Eu vou contar com a colaboração de todo mundo aí, pelo amor de Deus. Vamos divulgar esse Instagram, vamos. Olha, façam perguntas, por favor. Eu vou contar com a colaboração de todo mundo também. Tem que ser, que olha, tem que ter apoio, porque misericórdia. Medo, nossa,
estou aqui, ó, conversando todo dia comigo mesmo. E o medo de não ser aceita, de não receber aquilo ali, de não ter a interação que a gente espera, porque é um diálogo, a gente precisa de interação. Eu penso também, né, de não ter interação, mas eu penso também de não vou dar conta de escrever e fazer um Instagram e projetar e fazer isso, fazer aquilo, não conseguir. Mas a gente vai conseguir. Como pessoa que não vai fazer esse tema, admiro muito vocês por escolherem. Queria também elogiar a Júlia, porque ela escreve muito bem. O trabalho dela está sendo uma base para mim. Quando a Beatriz começou a falar, eu não fazia nem ideia desse tema. E olha, estuda isso, né? Tipo, a gente já tinha ouvido falar, assim, muito vagamente, mas nunca ninguém se aprofundou. Então, eu acho que vai ser um TCC interessantíssimo para olhar. Estarei lá na banca olhando também. Eu já tinha ouvido falar, porque a Bia tinha me falado. É um dado absurdo, né? É um dado muito absurdo. É tipo, 90% do teu tempo tu passa em ambiente fechado, aí tu fica assim, ó, meu Deus, e eu nunca olhei para isso, sabe? É muito assim, né? E a gente, o que eu vejo é que o maior problema da construção civil é isso. A gente não constrói para pessoas, a gente constrói a edificação. A gente estuda o concreto, a gente estuda a argamassa, a gente estuda o piso, mas a gente não estuda o impacto das coisas na vida das pessoas, que é o objetivo final, né? A gente não constrói um prédio para construir um prédio, a gente constrói para as pessoas morarem, né? E quando que a gente vai olhar para isso? Aí tem muito aquela ideia de, isso é coisa de arquiteto. Meu Deus, tem tanta cagada que se o engenheiro civil fizer, não tem arquiteto que conserte, não tem médico que conserte, sabe? Então, assim, não adianta, é algo que está sendo olhado muito agora por causa da pandemia, está se falando muito, só que é algo que já estava numa crescente antes, né? Já estava aparecendo, assim, e aí por causa da pandemia explodiu. Explodiu de ter muito webinar, de ter muito conteúdo, assim, de ter muita coisa na internet. Claro que é muita coisa recente, como eu falei, né? Muita coisa do meu TCC é em inglês, porque não tem conteúdo em português, sabe? Não tem. Então, assim, eu tô lendo livros e livros em inglês, porque foi lançado agora há pouco tempo e até ser traduzido, chegar no Brasil, eu já quero estar formada trabalhando, pelo amor de Deus. E essa questão da gente ir é isso, assim, trazendo esse conteúdo de fora, falando sobre ele em português, é algo muito relevante, gente, muito relevante. Vocês não têm ideia como isso é relevante. Porque, assim, muitas vezes, por estar em inglês, esse é um conhecimento que ele fica muito restrito, né? Então, assim, que nem essa primeira questão, já que a Beatriz já colocou desde o começo, construções saudáveis, né? E ela pode ir falando sempre, olha, do inglês é health buildings, né? E falar o que é, mas, assim, trazendo o termo em português, porque assim a gente vai se apropriando de fato e as pessoas vão se apropriando. E hoje, né, tá muito ligado a essa coisa das empresas mais modernas, tá ligado a essa coisa meio Vale do Silício, né, enfim. E não precisa ser isso, né? Na verdade, todo mundo. A verdade é que não deveria nem existir construções saudáveis. Todas as construções, elas deveriam ser saudáveis, porque todas as construções são para pessoas, é para isso que a gente constrói. Não deveria ter uma outra opção, sabe? Então, assim, é algo absurdo, é algo... É realmente absurdo, mas é o que me fez eu me apaixonar, né? É o que eu acho que torna o tema tão importante, tão necessário, né? Então, assim, das várias coisas que eu leio, eles falam que tu vive muito mais tempo dentro da tua edificação do que tu vive praticando exercício físico, por exemplo. Então, a edificação, ela impacta mais na tua vida do que o teu médico, do que as tuas recomendações médicas, porque tu fica doente dentro de casa, né? Então, tu fica doente dentro do escritório, se não tiver uma boa circulação, se o condensador de ar não tiver bem dimensionado, se não tiver um filtro adequado, a pessoa pode gerar legionela, por exemplo, que é uma bactéria que fica nos condensadores de ar, sabe? E que ela é super comum, ela é encontrada na água nos nossos encanamentos, e ela gera uma pneumonia grave, entende? Então, assim, tem várias doenças que só projetando as coisas direito, tu teria evitado, sabe? Então, não adianta, não deveria nem ser um tema. Todas as construções deveriam ser saudáveis, não deveria, assim como não deveria ter construções sustentáveis, construções verdes.
todas as construções deveriam ser feitas para economizar energia, todas as construções deveriam ser feitas para ter redução do consumo de água, né? Mas essa não é a realidade do Brasil. Não, nem do Brasil, nem do mundo, eu nem acho, do mundo, né? E eu, assim, eu concordo. Não deveria existir, porque todas deveriam ser. Mas enquanto todas não são, a gente precisa fazer acontecer essas que são, né? E o meu trabalho é fazer as pessoas saírem de casa e irem para a rua. O teu é fazer elas se sentirem bem dentro de casa. O Então, Fitwel tem pontuação para a horta comunitária, tá? Pontuação. O Fitwel, a certificação Fitwel, tem uma estratégia que diz respeito a hortas comunitárias. E pontua. Sim, tipo, se a edificação que está pleiteando tirar a certificação Fitwel, ela tem uma horta comunitária externa, né, ao edifício e tudo mais, e ela ajuda a cuidar, e ela faz a manutenção nessa horta, tem um tamanho mínimo que tem que ter e tudo mais, ela pontua no Fitwel. É a mesma ideia de acessibilidade, né? Eu nem devia falar sobre isso, porque todo lugar devia todo mundo poder entrar, a gente ir e vir. Exato, é o direito de todos. Mas como não tem, a gente tem que fazer. A gente fala, a gente tem que estar fazendo TCC a respeito. Mas eu acho que... Não, só te cortar, Júlia, daí já te passo. Eu penso, assim, que isso é uma coisa da hiperespecialização, sabe? Então, assim, a gente vê algumas pesquisas que são, assim... sei lá, a quantidade de água que vai numa argamassa X, ou o cálculo super específico da estrutura T do aço, do não sei o quê, a nanotecnologia do... Não estou dizendo que essas coisas não são importantes, claro que são, por isso que temos avanço tecnológico, mas, às vezes, essa super especialização faz a gente esquecer do macro e esquecer do porquê que fazemos, né? Certas escolhas, né, na hora de construir e pensar, levando para a engenharia, né? Então, Júlia. Não, eu ia falar só que tu falou disso que é muito importante ir trazendo o conceito e tal, e tipo, tu vai fazer um TCC, ele vai ficar publicado, nem que seja pelo IFSC ali, ele vai ficar publicado na internet, alguém pode encontrar. Você pode fazer um artigo para um congresso ou para uma revista, alguma coisa assim, que vai estar ali disponível, já vai tornando mais acessível, sabe? E é isso. A Larissa, eu convidei a Larissa. A Larissa vai começar o TCC só no semestre que vem o projeto, né, Larissa? Não sei se ela ainda está por aí. Mas a Larissa, eu convidei ela hoje porque ela vai começar no semestre que vem para ela se inspirar. Eu acho que vocês são super inspiradoras e que tem pontos em comum que são muito, muito legais. Sim, serviu bastante de inspiração, assim. Eu tive que fazer voltei que fazer o meu TCC às pressas, por conta de uma viagem, pelo menos o projeto de TCC, então eu preciso de inspirações para o meu tema. Então já começa a ler agora. Se eu posso te dar um conselho, é que se tu tá com pressa, tu começa a ler agora, para se nortear, porque olha... Não, vai faltar tempo. Se tem uma coisa que não dá, é tempo, assim. Eu começo a ler, meu Deus, eu começo a ler as coisas e eu penso, meu Deus, mas eu preciso escrever, mas o que eu vou escrever? Para escrever, eu preciso ler, e aí tu fica nesse ciclo. Eu vou precisar fazer em tempo recorde, assim, então eu tô tentando ao máximo buscar inspiração e tema, mas com certeza essa parte... Pensar nas pessoas já vem de mim desde o técnico, a Milena me conhece, então, desde sempre. Então, me inspira bastante ver os trabalhos de vocês. Gostei bastante dos temas. Não tenho muito a agregar, porque eu estou na 6ª fase ainda e já tenho que pensar em TCC. Tudo na minha vida é adiantado, mas gostei bastante. Parabéns, meninas. Que bom. Obrigada. Mas, Larissa, a gente se conhece desde 2016, é isso? 16, 17, né? Por aí, 2015, 16. Por aí, lá dos técnicos ainda. A Larissa já tem a trajetória longa no IFSC. Vão ser uns 10 anos ali, dentro do IFSC, por aí. Por aí. Se eu te dar uma dica, faça um trabalho objetivo, se você quer que seja rápido.
Eu vou fazer. Eu procuro segue a dica da assim. Maylin, que não vem comigo, não. Eu não sirvo para pensar, devanear, ter ideias e falar com o pessoal. Eu não consigo. Para mim é aquilo e pronto, sabe? Eu já sou mais assim também. Já fiz bastante projeto de pesquisa também, então eu sou bem direta. Mas... Segue a Maylin, porque olha, eu vou, eu volto, eu vejo vídeo, daí daqui a pouco era para eu estar escrevendo, mas daí tem um webinar aqui, esse assunto tem a ver com o meu TCC, então eu vou ver, e assim eu vou, né? A Milena sabe, o meu corpo do meu TCC tá escrito um pouco de introdução, daí tem um pouco no desenvolvimento, daí tem um pouco de metodologia, só tem um pouco, assim, eu não escrevi para valer nada. Assim, vou te dar o conselho que a Milena me deu. Escolhe uma coisa que tu gosta, que vai te motivar a escrever mesmo quando tu não tiver tempo, quando tu estiver cansada. Pega uma coisa que tu gosta, senão tu não vai querer fazer, tu vai criar ranço do teu TCC. Uhum. Pior coisa é criar ranço de alguma coisa, assim. E por isso que a gente sempre fala na motivação pessoal, né? O que nos move, o que faz a gente querer ficar lendo horas e horas, o que faz a gente querer assistir 1 milhão de webinars, né? Então é isso, assim, o que faz a gente sair correndo, ir lá no museu de tarde, né? E voltar. Então é isso, assim, é isso que é importante a gente encontrando, Larissa, o que de fato faz a gente querer não fazer outra coisa e ficar lendo sobre isso, vendo sobre isso, falando sobre isso, né? Acho que esse é o desafio, assim. Porque sempre vai ter uma prova de metálicas ali no meio, entendeu? Esse que vai acabar com a tua leitura. Eu não queria falar enquanto tá gravando, vai te atrapalhar, entendeu? Esse vai atrapalhar. A gente sempre vai ter crítica. Sempre vai ter a prova, ou sempre vai ter, sei lá, um videozinho do YouTube de outro assunto que tu queria ver, né? Ou vai ter, enfim, um rolezinho com distanciamento social. Eu ia falar, sempre vai ter não, né? Mas vai ter uma pandemia que vai te deixar emocionalmente exausta, mas eu espero que quando tu for escrever não tenha mais, Larissa. Não, mas o meu grande problema é que eu vou estar em outro país, então a Milena vai ter que ser bem paciente comigo, porque esse é o motivo de eu ter que fazer meu TCC às pressas. Tá indo morar? Não, só vou passar 3 meses, mas aí o nosso coordenador só me permitiu se eu estivesse fazendo um TCC, foi uma confusão. E aí, são rolos. E aí a Milena topou esse desafio comigo. Eu vou ter que estar em outro país e é isso aí, menos 30 graus e fazendo TCC. Vamos lá. Eu vou ser bem enxerida, mas tu vai pra onde? O que tu vai fazer? Eu vou para os Estados Unidos, só que eu vou para trabalhar em estação de esqui. Eu vou fazer o Work Experience. Entendi. Show de bola. Vê pelo lado bom, pega conteúdo em inglês para ler, ó, já treinando. Treinando. Não, passou, já tô pensando aqui que eu posso fazer algo envolvendo isso, vamos tentar. Edificação e esqui, qual a relação? Não, gente, só de estar num lugar com prédio diferente, com a rua diferente, com tudo diferente. Já inspira, né? E um conselho que daí vai para as 3, não só para a Larissa, que ainda vai começar. Eu não botei no meu trabalho escrito, se vocês verem, não tem lá a minha motivação pessoal. E a minha banca me cobrou muito a minha motivação pessoal. E aí, coloquem no trabalho escrito de vocês. Mas por quê? Eu falei, a horta é de São José. Mas por que São José? Por que tu quer fazer horta? É de São José por quê? Porque tu mora em São José? Porque tu trabalha em São José? Porque tu conhece alguém em São José? Porque eu quis, porque é da minha cabeça. Aí tu faz um parágrafozinho lá de motivação pessoal, que eu me importo com isso e aquilo, acho que é importante isso e aquilo, e é isso aí. Mais fácil. Vou convidar minha motivação para ver meu TCC. Gente, mas que a motivação é importante, né? Porque é isso, assim, a Júlia também, né? Posso falar, Júlia? Você é vegana, tem o desafio dos alimentos. Quase lá. É a tua rotina, né? Então, é algo que de fato te move. Então, assim, se tivesse uma horta comunitária do lado da minha casa e que a gente pudesse, né? E as pessoas usassem, que incrível que o mundo seria. Entendeu? Então, isso é isso, assim, isso. O que nos move é importante, né?
o que nos move é importante. Eu acho que se desse para resumir em uma palavra, nossos 3 TCCs é acessibilidade, né? No caso da Mailinha... Há várias coisas, exatamente. A acessibilidade da Júlia é alimentos saudáveis, é alimentos para as pessoas, o meu é acessibilidade à saúde, e a Mailinha é acessibilidade de locomoção, acessibilidade para todos. Então dá para resumir os 3 TCCs em acessibilidade. E é por isso que a gente está com a Milena. Mas... tipo, que ótimo seria se tivesse uma horta ali, e aí, além de o acesso ao alimento, mas é criar uma comunidade das pessoas ali, e é isso, só de ter uma comunidade já tem tanto impacto em tantas coisas da vida, sabe? Tipo, uma população ali, tu conhecer teu vizinho, e esse senso de comunidade mesmo, e aí tu não vai, por exemplo, chegar numa eleição e votar em qualquer um. Tu vai votar em alguém que faça alguma coisa pela tua comunidade, porque tu tá envolvido na tua comunidade. E aí... são várias coisas, gente. Se vocês me deixarem falando, eu e a Milena, a gente ficava 2 horas só falando da vida. Não, e assim, gente, é muito importante essa coisa do pertencimento, né? Então, assim, quando a gente tem, por exemplo, uma horta, e a gente ajuda, e o vizinho ajuda, e a gente vai lá e pega alface, pega hortelã, a gente vai criando um senso de pertencimento, um senso de comunidade, um senso de cooperação, né? A partir do momento que eu quis reunir vocês aqui, eu quis criar também esse senso de cooperação, esse senso de pertencimento, esse senso de comunidade, né? De pessoas fazendo seu TCC de engenharia civil, com um tema comum. Então, eu penso que isso é muito importante, né? Quando vocês buscam diálogo, vocês também estão buscando isso, né? Vocês estão buscando, de fato, unir, cooperar, agregar. Isso faz também o mundo ser melhor, assim, o nosso mundo e, né, o mundo dos que nos cercam, enfim. Então, é bem, bem importante. Esses momentos são importantes. E é muito utópico, assim, um grupo de pesquisa de responsabilidade social da engenharia civil no IFSC, porque não existe um grupo de pesquisa, não existe uma linha de pesquisa no IFSC, assim, oficialmente, né? Assim, o que a gente tem é muito dos materiais, bastante agora de geotecnia, essas paradas assim, mas é nisso, né? E a responsabilidade social fica para quem realmente quer, se importa e vai atrás, porque no geral, não, né? Ou até os projetos também achei bem forte, né? O pessoal do BIM e etc. Mas, enfim. Não penso ser utópico, já está mais próximo do que já foi, né? Está mais próximo do que já foi. Então... era uma preocupação que eu tinha até, né? Tipo, a gente falou bastante, mas será que é engenharia civil isso que eu quero fazer, sabe? Agora eu construir uma horta comunitária, tipo, o que tem a ver, sabe? Mas, enfim, foi. O projeto TCC foi, então quer dizer que dá. Ainda vocês, sim, né, tem bastante a ver com a engenharia civil, com a construção em si, mas o meu era totalmente aleatório, assim. Então, mas acho que a gente teve, né, Júlia, uma preocupação disso, assim, de falar de técnica construtiva, de falar de espaço, de falar de construção, uso de espaço, enfim. Então, acho que teve ele se caracteriza por um projeto de engenharia nesse sentido, né, que fala de espaço e que fala de construção, né, e, enfim, então, penso que sim, né, isso que se caracteriza bastante, né, bastante também. Eu também, por exemplo, me indago com relação mais a Beatriz, por exemplo. Eu acho que dialogar sobre construção sustentável é engenharia, e é um trabalho de engenharia. Eu acho que sim. Eu julgo que sim. Né? E com base em muitas coisas que nós lemos, sim. Né? Temos que ver, né, Bia, o que a galera vai achar disso. É um dos medos. Os ecochatos, né? Mas minha galera, porque tem que fazer isso agora, tem que botar uma árvore em cima do meu prédio agora.
Assim. É óbvio. É justamente isso, assim, eu já preparei um arsenal de fotos mostrando que tu não precisa reinventar a roda, tu só precisa pensar, né, e aplicar melhor as coisas, sabe? Tu não precisa fazer um prédio que tem um jardim vertical, que aí tu precisa mudar todo o cálculo estrutural, porque tu vai ter terra, tu vai ter planta na fachada e tudo mais. Tu não precisa reinventar a roda. Tem coisas muito mais simples que, tipo, já... Tá bom, Lari. E tem coisas muito mais simples que já fazem um impacto positivo gigantesco na saúde das pessoas que estão ali naquele ambiente e também na saúde das pessoas daquele bairro que vai ter essa edificação, né? Tem muito isso, assim, no Fitwel, bastante avaliação disso, do impacto que aquela edificação vai produzir no entorno, né? E não mais um prédio isolado, mas o prédio faz parte da infraestrutura da cidade como um todo, e a cidade precisa ser pensada para as pessoas, né? E não para os carros. Então, é algo bem geralzão, assim, né? Então, eu também tenho medo, mas eu também tenho várias cartas na manga para mostrar. Eu queria falar uma coisa para as meninas, que as duas vão fazer essa parte de engajamento, de usar o Instagram e tal. Eu sei que provavelmente vocês já pensaram nisso, tenho certeza absoluta, mas só para botar assim uma observação, no Instagram tem muita gente leiga, né? Então tem muita gente que não sabe nem o que é engenharia civil, o que vai no concreto, qual é a diferença de concreto para cimento, o pessoal não sabe. Sim. Então eu acho que uma coisa que vocês vão ter que pensar também, mais um desafio, né? Daqueles lista de desafios, acho que mais um é talvez passar a parte técnica de uma forma simples, né, para as pessoas, tá? Conseguem entender, até mais a Beatriz, né, porque o da Júlia ainda é uma coisa mais palpável, uma coisa que a gente consegue ver mais, uma coisa mais comum para as pessoas, já o da Beatriz é mais complexo, mais, enfim, mais diferente, né, exótico. O dela é diferente até pra gente, né, então para quem não é da área também. E não é uma coisa que tem que ser pensada só pelas grandes construtoras, quem vai construir um prédio de 10 andares. Não, a pessoa pode fazer seu sobradinho ali, considerando tudo isso, porque ela vai morar ali, né? Nem que seja só pensar direitinho na ventilação que vai ter na casa, coisa assim, que é bem simples, bem básica, a pessoa pode fazer na própria casa, né? Então não é um negócio que tem que atingir só os grandes construtores. Ó, eu vou apresentar de novo, só para mostrar para vocês umas fotos. Vocês estão vendo? Tá vindo. Abriu. Ó, abriu. Tipo, isso aqui não tem nada de grandioso, sabe? É algo simples, é madeira, espaços para entrar iluminação, sabe? Uma plantinha aqui, uma plantinha aqui. Não tem nada de, super elaborado, difícil, vai mudar até o meu cálculo estrutural, é diferente de tudo que eu imaginava. Não, sabe? E é um espaço ótimo, ó, isso aqui já é mais elaborado. Esses espaços, tudo que tu coloca madeira entra na parte de design biofílico e, consequentemente, as pessoas se sentem mais conectadas com a natureza. E isso interfere diretamente na mente. Escadas, tu projetar escadas que não estão enclausuradas, escadas acessíveis para as pessoas no geral, para elas olharem, eu vou subir de escada. Isso já promove a saúde das pessoas. Então, eu tenho várias fotos de coisas, isso aqui, esse pergolado de madeira, a mesma coisa, ao invés de tu ficar trabalhando com plástico, com metal, que é algo mais, não é impessoal, não sei expressar, ele é mais frio, né? Mais frio, ele traz uma rigidez, né? Isso, quando tu trabalha em madeira, tu te aproxima mais das pessoas, porque tu se aproxima da natureza, e o ser humano é um bicho da natureza, né? A gente não nasceu dentro do edifício. E mesmo que seja com concreto, dá para trabalhar também. Só colocar uns verdinhos junto. Ó. O banco é de concreto até. Ainda tem o viés que a madeira é reciclável, né? Também tem isso. Então, tu botar um jardim interno, não tem nada de muito reinvenção, assim, né? Deixa eu ver, eu peguei umas coisas para o ensino médio, deixa eu ver o que eu peguei. Não, e a madeira ela é quente, né? Ela é realmente quente. O toque dela é mais quente do que um toque de um concreto, né? Então, não é nem só a coisa do... Exatamente, não é nem o quente frio o quente frio, assim, visual, né? Cor, né? A cor, isso é realmente quente e frio, né?
Ó, esse tipo de coisa que dá para prever, tu colocar, no caso, a escada tá do lado da escada rolante. E ela tem todo esse incentivo de calorias para a pessoa, tipo, se incentivar a subir pela escada e não pela escada rolante. Jardins, prever jardins, que eles chamam de jardim restaurativo, que é para restaurar a energia para a pessoa. Imagina, isso num prédio empresarial, por exemplo, um canto da edificação empresarial ter esse jardim para a pessoa estar estressada, saiu de uma reunião, sabe? Tipo, vai ali, respira um pouco. Isso aqui também não é, isso aqui já é público, né? Já é da parte de rua, né? É a rua com banco, com calçada, com planta. Pô, essa foto estava no meu Mas aquela... Pode falar. Não, só dizer que aquela foto que ela passou dos bancos estava no projeto arquitetônico e acessibilidade. Ah, sério? Essa aí. Ah, que legal. Mas tá faltando ali um espaço para pessoa de cadeira de roda sentar do ladinho do banco, né? Verdade. E o pistático. Bem pensado. Aqui, ó, coisas que, por exemplo, a gente não sabe. Florianópolis já tem há alguns anos incentivo para instalação de parklets, ou seja, ao invés do edifício colocar aquela vaga disponível para pessoa carga e descarga, sabe? Ela pode ocupar uma dessas vagas de estacionamento com parklets. Parklets é esse sistema todo aqui de banco, o pergolado, as mesinhas. Então, já tem até um incentivo, né, do poder legislativo. Então, é só o querer mesmo, é só o fazer. E não é nada tipo, puta grandioso, nossa, mega caro. Não é caro se tu for olhar o preço que custa uma edificação inteira, sabe? Eu vou te dizer que eu vi uma coisa dessa uma vez só na minha vida. Ali na Gama dessa, tem numa esquina, eu acho, sei lá. Ali é o único lugar que eu já vi alguma coisa dessa. Nunca tinha visto e nunca mais vi. E isso daí aumenta a interação social, a interação com a natureza, a exposição à luz ao ar livre, sabe? Aumenta um monte de coisas que trazem benefícios físicos e mentais, e é algo que tem um incentivo já da lei, só que as pessoas não sabem, desconhecem, as construtoras desconhecem, as construtoras desconhecem, e as pessoas desconhecem, sabe? E é algo que dá para fazer, não é um absurdo, né? Então dá para construir edificações para pessoas sem ter que fazer uma baita revolução no que já é feito hoje. Posso dar uma dica? Pode falar. Pode falar, Júlia, primeiro. Não, eu só ia falar sobre o incentivo, né? São José tem uma lei de incentivo à criação de hortas comunitárias. E eu não fazia ideia disso. Ninguém sabe que isso existe, sabe? É uma lei de 2019, sei lá, já nem lembro mais. Mas existe essa lei de incentivo e não tem, assim. Eu sei que tem, perto da minha casa, tem uma praça que tem um espaço para horta comunitária, que acredito eu que não tem horta comunitária nenhuma. E onde eu sei que tem horta comunitária é uma hortinha de plantas medicinais que tem num posto de saúde. Isso é o que eu sei, sabe, de horta comunitária na cidade. Então, mesmo tendo a lei, o incentivo, as pessoas não é divulgado, as pessoas não sabem, as pessoas não fazem. Pode falar, Maylin, tu ia dar uma dica. Não, eu só ia dizer uma coisa bem aleatória, assim, mas talvez quando tu for trazer o conteúdo para as pessoas, talvez botar algumas fotos, eu gostei muito das fotos, óbvio, mas algumas fotos de casas, tipo, não de prédios. Talvez seja legal, mas tá bem legal, tá? Só para dizer. E tem uma horta comunitária aqui em Coqueiros. No Parque dos Cachorros. Não, em Floripa tem lá no Campeche, tem Tem Campeche. Eu sei de mais hortas em Floripa do que São José. Mas é pouco também, né? Claro. Pensa, tem a Grande Florianópolis, tem, sei lá, 1 milhão de habitantes. Acho que né? Que bateu aí, que daí foi considerada metrópole. Então. Acho que sim. E aí, quantas hortas comunitárias deve ter, sabe? Em 1 milhão de habitantes na Grande Florianópolis. Me veio agora à mente que a Maylin falou sobre as casas, né? De que talvez Júlia e Beatriz a gente tenha que estudar um pouquinho nas redes sociais esses vídeos que tem aquela hashtag do it yourself, sabe? Tem uma menorzinha que é a coisa do faça você mesmo, né? Tem uma hashtag que é disso, do it yourself, mas é a sigla, não lembro qual é.
Mas eu acho que talvez isso faça aproximar, sabe? Aproximar das pessoas. O que pode ser. É isso. Do it yourself. DIY. Isso aí. Então, isso tem bastante. Isso é um jeito de aproximar, né? De aproximar desse conteúdo, assim, né? Tu diz o que? Então, Usar essa hashtag nas nossas postagens, isso? Ver como que essa galera que faz vídeos do it yourself falam, como que elas se comunicam para levar esse conhecimento, sabe? Eu penso que talvez nesse sentido. Eu tinha pensado em talvez eu fazer um mini módulo da horta, tem um terreno aqui do lado do prédio, acho que eu comentei contigo, né? Eu tinha pensado em eu fazer, ver como é que sai mais ou menos, e eu tinha pensado nisso, em gravar, assim, num time-lapse, e soltar um videozinho, assim, tipo, olha, não é tão difícil. Não sei se é difícil, mas eu vou dizer que não é. Mas eu acho que o desafio legal de a gente ver se é possível de fazer sim, né? Assim, de fato. Assim, eu não sei como é que vai estar, né? O tempo para fazer tudo que tem que fazer nesse TCC. Mas se eu tiver o tempo, de repente convido uns amigos aí, que já vai estar todo mundo vacinado, amém. E aí a gente faz um mutirão, faz uma hortinha aqui. Eu chamo o pessoal do prédio. Vamos ali fazer uma horta, galera. Mas essa coisa do it yourself é legal, porque algumas coisas as pessoas podem fazer elas mesmas, a partir dos conhecimentos de engenharia, e outras não. Outras a gente vai dizer, olha, para isso você precisa contratar um profissional, né? Então, né, algumas coisas elas podem, e outras não. Outras elas precisam contratar um profissional que vai trazer conhecimentos mais detalhados, que vai fazer o projeto mais detalhado. Mas eu vejo que esses vídeos de do it yourself, eles fazem muito sucesso, porque de fato, e muitas vezes são engenheiros, né, engenheiras e arquitetos que fazem esses vídeos. Tem um casal que é de algum lugar do Nordeste, não lembro qual, que eles fizeram a casa inteira deles, tem o vídeo é do Pará, então é do Pará. Eu acho que eu conheço eles. Eles usam bastante concreto, a casa é bastante aberta, né? Eu conheço eles. E a tecnologia é bem simples, assim, que eles usam, mas é super bonito, assim, porque tudo eles reciclam e aproveitam, e é cheio de planta, é bem legal, assim. E eles vão mostrando todo o passo a passo da construção, e mostram todos os conceitos de engenharia aplicados ali, enfim, né? Então, é um jeito super legal pra caramba, assim. E é um jeito muito legal de estar levando um conteúdo, né? E sempre deixando claro, assim, ó, isso você pode fazer você mesmo, isso não. Isso é importante você contratar um profissional para verificar. Então, eu acho que são boas referências. Se eu achar depois do canal, eu mando para vocês. Por favor, porque eu não sei qual é. Júlia também, se tu achar. Se eu lembrar, eu não lembro o nome deles, mas se eu lembrar, eu te mando. E Bia, se quiser fazer uma collab, chama aí. A gente produz uns conteúdos em conjunto. Em parceria. Com certeza. Eu amei. Amei tudo. Eu também, eu não ouvi a Maylin, mas depois eu assisto a gravação. Então, meninas, acho que por hoje... Acho que por hoje era isso, né? Vou encerrar a gravação. Aí depois a gente fica para bater uma foto.